Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos tentar antecipar as minutas da Fed e as atas do BCE que vão ser conhecidas esta semana. No nosso radar também vão estar a Black Friday e a Cyber Monday, o caos que reina no Twitter e a situação na China que está a piorar. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Nuno Sousa Pereira, Head of Investments na 60 Degrees. Nuno, bem-vindo de volta ao nosso programa. Obrigado, é sempre um gosto estar presente. Obrigado. Nuno, vamos começar aqui precisamente pela Reserva Federal, as minutas vão sair na quarta-feira e, entretanto, nos últimos dias o Presidente da Fed Atlanta, Rafael Bostic, sinalizou que o Banco Central deveria deixar cair as subidas jumbo das taxas de juro, reduzindo assim o ritmo de subidas, isto depois dos dados de inflação mostrarem uma redução. O que é que podemos esperar aqui da Fed? A Fed vai desacelerar o ritmo, é esta a expectativa neste momento? Em dezembro ainda pode ser cedo, como é que olhas aqui para este ritmo? Bem, a Fed na última reunião já sinalizou que poderiam haver, as próximas subidas poderiam ser mais baixas em termos de magnitude. Portanto, temos tido subidas de 75 basis points nas últimas reuniões e as próximas, apesar de ainda serem no sentido de subida e de aumentar a contenção na política monetária, vão ser subidas mais pequenas. O mercado ficou a descontar qualquer coisa entre 25 a 50 basis points nas próximas subidas e, portanto, é muito importante nós percebermos agora também no relatório que vem com as minutas da reunião que os governadores tiveram, qual é que é a inclinação dos vários governadores e que dados é que eles vão pesar mais para decidir, no fundo, a magnitude destas próximas subidas. Uma vez que o mercado de emprego se tem aguentado muito bem, mas por outro lado já temos alguns indicadores de menor inflação, especialmente no capítulo do imobiliário e rendas, etc. Não, mas não seria de esperar que houvesse aqui alguma acalmia, porque basicamente a taxa de juros neste momento está entre os 3,75% e os 4%. Se tivéssemos realmente uma de 75 pontos base, iríamos para os 4,75%. Portanto, já muito perto da taxa terminal. Mesmo que a taxa terminal fosse 5,5%, estaríamos a uma subida de 75 pontos base disso. Portanto, não era já expectável que houvesse aqui um refriar da subida, porque mesmo com uma subida de meio pontos, vamos aqui para os 4,5, portanto, já estamos aqui muito perto, não é? Eu acho que sim, portanto, acho que. E daí a reação muito rápida do mercado, porque no último dado da inflação, porque o mercado percebeu, ou até pela comunicação da Fed, que as decisões da subida das taxas de juros estão muito ligadas aos dados que têm saído macroeconómicos. E, portanto, os dados que poderiam alimentar essa percepção, como tu estás a dizer, é a inflação cair, que foi o que aconteceu, ou, por exemplo, o mercado de emprego começar a deteriorar-se. E, portanto, eu penso que esses dados começando a entrar, começando a ver preços que estão realmente a diminuir o seu ritmo de crescimento, vão permitir à Fed manter o seu nível institucional de eu disse que estava data dependent e vou cumprir, mas uma vez que os dados estão mais soft, eu posso também abrandar a minha postura. Eu acho que é dessa conjugação que há esta interpretação mais próxima de que as subidas vão ser mais diminutas no futuro próximo. Portanto, como tu estás a dizer, essa taxa terminal é expectável que só seja atingida provavelmente no início de 2024. Portanto, as subidas ao longo de 2023 terão que ser necessariamente mais pequenas para chegarmos a uma taxa terminal de 5, 5,5 no início de 2024. Nuno, na semana passada tivemos aqui vários membros do BCE a falarem em público, incluindo Christine Lagarde. A mensagem foi clara: é preciso continuar a aumentar as taxas de juro para controlar a inflação e, ao mesmo tempo, houve aqui indicações de que a redução do balanço deve arrancar no início de 2023. O que é que, com estes dados aqui em cima da mesa, o que é que temos de esperar do BCE nos próximos tempos? Portanto, o BCE mantém-se, como nós temos vindo aqui até nas várias participações que eu tenho tido aqui no Mercados em Ação, temos reconhecido que o BCE está atrás do movimento que a Fed nos Estados Unidos está a fazer e mantém-se. E, portanto, precisa de alguma maneira, reter esta credibilidade também reforçada que a Fed conseguiu ganhar agora e o BCE vai a caminho de o fazer. E a prova disso é que o euro-dólar o dólar parou de se valorizar versus o euro. Portanto, é um dado de mercado muito importante para medir aqui a credibilidade do Banco Central Europeu.
Mas o facto é que, estando atrás, precisa de continuar este movimento, precisa ainda de subir as taxas de juros e especialmente começar a diminuir o balanço de dívida de países que ainda estão no balanço do Banco Central. E, portanto, esses movimentos vão ter impacto ainda mais na redução da liquidez nos mercados financeiros na Europa e, portanto, vai ser uma situação fluida que vamos acompanhar durante 2023. Não achas que haverá aqui uma altura em que o BCE entrará em choque com os governos da zona euro por causa de eventuais necessidades de estimular a economia caso a guerra na Ucrânia continue e, por exemplo, exista aqui uma subida dos preços de gás natural e do petróleo que condicione francamente a atividade económica? Isso na realidade já está a acontecer, mas de uma maneira não confrontativa, portanto, não nos mídia. Se nós podemos ver o BCE a falar que a inflação está elevada, está a apertar as condições financeiras para a generalidade dos cidadãos na União Europeia, e depois temos a Alemanha a fazer o maior programa de estímulos à população dos últimos, incluindo o Covid, e portanto vai dar estímulos na ordem de uma vez o PIB português, portanto cerca de 200 mil milhões de euros. E isto é um movimento contrário às tentativas de controlar a inflação e os estímulos financeiros à população, os estímulos diretos. E, portanto, já existe esse confronto, como tu estás a dizer, sendo que, neste caso, os países que podem têm tentado instaurar estes programas de estímulo. O estímulo português, por exemplo, é muito mais contido, mas há países que realmente têm mais dificuldades financeiras e esses sim é que vão apelar, provavelmente quando os juros estiverem demasiado altos para o financiamento e para o déficit que eles precisam de manter no orçamento anual para estimular a economia, irão apelar ao Banco Central Europeu, que não pior mais ainda as condições de acesso ao dinheiro, e desse equilíbrio vai depender muito do número de países e de quais os países que estão nesse cabaz. E, portanto, vai ser aqui uma relação difícil durante os próximos anos. Obrigado, Nuno. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do programa Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os setores do retalho e da saúde, a China, o S&P 500, o Eurodólar e o Brent. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi de alguma consolidação negativa em Wall Street, mas com muita disparidade. Portanto, não foi um movimento claramente igual. Portanto, temos, por exemplo, aqui mesmo nas tecnológicas, subidas da Apple, enquanto a Microsoft teve uma correção. O setor da saúde, claramente, com um bom comportamento, contrariamente aos restantes, e de resto, nada de muito evidente, a não ser aqui alguma tendência positiva do setor retalhista, e eventualmente já a prever aqui alguns dados positivos da época de retalho que se vai iniciar. Em relação ao resto do mundo, Brasil no vermelho, China no positivo, concretamente Alibaba, IGD.com e Baidu, com variações bastante significativas. Portanto, aqui o mercado chinês a normalizar depois de alguma instabilidade, com quedas fortes e depois com subidas também bastante fortes. Em relação ao mercado em geral, nada de muito relevante. Como disse, foi uma semana de consolidação com vermelho, mas muito pouco, portanto, depois da forte subida da semana anterior. De realçar aqui a prata e o ouro, que tiveram uma ligeira retração, mas de resto nada de especial. Em relação aos gráficos, começamos aqui pelo S&P 500. Este é um gráfico que eu já tenho vindo a trazer aqui. E reparem que o S&P 500 em agosto tocou nesta linha amarela superior, depois de ter tocado nesta linha ligeiramente alaranjada cá em baixo, portanto, esta rosa, e depois veio tocar na sua inversa na parte superior e cedeu um pouco. Depois veio até à linha verde e encontrou resistência de novo nesta linha amarela. Portanto, esta é uma zona de resistência. É muito comum
através deste padrão que é o Pitchfork, haver aqui testes em linhas similares, depois de uma retração, ir lá tocar na mesma linha onde tocou anteriormente, e vamos ver se será realmente um ponto de resistência de médio e longo prazo. Para já, os indicadores dizem que sim, mas é preciso esperar mais alguns dias para termos essa confirmação. Em relação ao euro-dólar, como referi, atingiu o objetivo para este Head and Shoulders invertido, que está aqui nesta linha laranja escura, aliás, amarelo escuro, e agora está a corrigir ligeiramente. Não significa que vá corrigir muito, até porque o stocástico dá aqui algumas indicações de poder ter a possibilidade de mais uma onda ascendente e depois então talvez corrigir mais. Mas para já está aqui num patamar de consolidação. Por fim, o Brent que eu referi a semana passada que poderia fazer um Head and Shoulders invertido, mas não conseguiu aguentar aqui esta linha dourada. E portanto agora está a corrigir com alguma intensidade, e agora esta linha de tendência será a zona de resistência. Portanto, será difícil ultrapassar para já esta linha e poderemos ter aqui mais quedas, talvez a testar os mínimos dos $82, e o que invalidaria isso seria, por exemplo, haver uma quebra desta linha alguns dias de forma consecutiva. E é tudo, André, é para esta semana. Obrigado, Marco. E Nuno, olhando agora para o preço do Brent, que está em mínimos de 2 meses, isto depois da China recuar na sua política de desconfinamento devido às mortes por Covid, como é que olhas para o preço do petróleo e qual será a sua evolução até ao final deste ano? Nós até tínhamos alguma expectativa que esta semana fosse diferente, porque paralelamente àquele dado estatístico da inflação ter sido mais baixo nos Estados Unidos, o que aliviou aqui alguma pressão, haveria dois fatores que poderiam trazer alguma dinâmica ao mercado. Um era a diminuição das políticas de restrição de Covid na China, portanto, aumentar a atividade económica na China, e o outro era, depois das eleições midterm nos Estados Unidos, haver menos pressão do Fundo Estratégico de Petróleo dos Estados Unidos, que têm vendido muito petróleo ao longo do ano, como uma maneira de tentar controlar o preço na bomba. Isso não aconteceu, portanto, nenhum destes fatores tem sido preponderante no preço do petróleo e na última semana ele baixou. Mas, na verdade, temos alguma expectativa que o custo de energia continue muito elevado, pelo menos durante o inverno. Portanto, o que nós temos aqui, e se compararmos também com o gás natural, houve algumas boas notícias ao nível da temperatura média nos próximos tempos na Europa, o que vai trazer menos pressão sobre os recursos energéticos, mas a nível industrial a pressão mantém-se e vai ser elevada. E, portanto, temos alguma pressão ascendente para que, em termos de dinâmica de procura e de oferta, possa existir mais procura, até porque o cartel da OPEC não tem mostrado grande vontade de baixar os preços de petróleo, portanto, produzir mais para baixar os preços de petróleo. Portanto, nesse aspecto, nós acreditamos que no médio prazo vai haver aqui uma procura que vai levar o preço a subir no Brent. Não, e achas que o euro-dólar tem aqui mais espaço para valorizar depois de ter sido criada esta sensação que a disparidade entre as políticas monetárias dos dois bancos não deverá ser assim tão grande nos próximos tempos, apesar de continuar a ser grande, porque o BCE continua mais lento? Portanto, um dólar forte tem um problema a nível mundial, porque todos os países, especialmente os países emergentes, se indexam um bocadinho contra o dólar e dividam-se em dólares e fazem o seu comércio internacional em dólares. E, portanto, os Estados Unidos, ao longo do último ano, têm sofrido várias pressões diplomáticas na tentativa de que o dólar não se aprecie tão depressa e que as condições monetárias não apertem muito depressa. Eu penso que as empresas já notam nos seus resultados que estão a sofrer um bocadinho pelo dólar ser forte, ou seja, quando vendem outras moedas, vendem menos dólar, e isso também tem trazido aqui alguma pressão para cima da mesa, e o facto, com estes dados estatísticos, como nós falámos na primeira parte, poder permitir subidas de juros mais pequenas por parte da Fed, vem trazer esta expectativa que o euro possa recuperar uma parte do terreno perdido. Mas a verdade é que, se pensarmos no enquadramento geral, pouco mudou.
Portanto, existe muita incerteza ainda em cima do mundo para 2023, nomeadamente no capítulo guerra, não guerra. Portanto, será que vamos a caminho da paz ou será que no outro extremo a China até pode invadir Taiwan e abre-se outra frente? E também no capítulo do crescimento económico, que é todas as empresas estão ainda não é notório nos dados do crescimento do PIB, não é uma recessão, mas todas as empresas, especialmente as grandes empresas americanas, têm estado a comunicar isso e têm havido até despedimentos em empresas que historicamente não têm essa marca, como a Amazon, como o Facebook. Portanto, são empresas que têm, ao longo dos últimos anos, contratado muita gente e despedido pouca. E neste caso, os layoffs já se instalaram também nestas empresas. Portanto, há um sinal claro que vamos entrar numa recessão, mas ninguém sabe a profundidade dessa recessão. Portanto, neste ambiente de incerteza que se prevê para 2023, o dólar continuará a ser um refúgio, porque em caso de incerteza acaba por continuar a ser a moeda de refúgio do mundo, não é? A moeda de reserva, e apesar de alguns países estarem a fazer um trabalho notório a contrariar isso, como a China, a Índia, a Rússia e alguns países árabes, mas o dólar deverá manter-se forte. Se é nestes níveis, se é ali um 0,5, um 0,7, entre 0,97 e um 0,7, diria que andaria alguns neste intervalo. Nuno, vem aí a Black Friday e a Cyber Monday, são boas notícias para os retalhistas, é também pode ser também um momento importante para tentar chutar aqui a recessão, ou pelo menos adiá-la por algum tempo. Sim, até porque há uma dinâmica que é preciso perceber, que é, se nós virmos as estatísticas de movimentação de carga, especialmente no Pacífico, entre a China e os Estados Unidos, nos últimos tempos, os preços têm caído muito agressivamente, e há muitos rumores que os retalhistas não estão a fazer o estoque para o Natal que fizeram noutros anos. E, portanto, haver uma Black Friday ou uma Cyber Monday muito fortes podem permitir, de alguma maneira, recomeçar a reconstrução de inventários e estimular aqui a produção e a venda de artigos de eletrónicos, que neste caso há muita concentração da venda de artigos eletrónicos nesta altura, mas também pensar que o consumidor pode estar mais forte do que é percepcionado por estas empresas para o Natal. E, portanto, isso pode ser uma maneira, se isso for verdade, se o consumidor estiver mais forte, é uma maneira de ter uma recessão mais suave ou pelo menos não tão imediata. E, portanto, é um dado muito importante vermos como é que esta semana corre ao nível das vendas nestes dias muito marcantes. Muito bem. Obrigado, Nuno. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar pelo número da semana, que é precisamente uma percentagem, 33%, referente à contribuição extraordinária sobre os lucros das empresas na área de energia e da distribuição alimentar em Portugal. O documento, o diploma, já chegou ao Parlamento, irá ser agora debatido e depois votado, sendo previsível que seja aprovado com a maioria absoluta socialista. Ao contrário do que se pensava, esta taxa vai afetar os lucros relativos a 2022 e também a 2023, portanto serão aqui 2 anos em que várias cotadas do PSI serão afetadas por esta taxa. Resta saber mais pormenores, quantas empresas é que serão afetadas e qual a magnitude, pelo menos, desta taxa, o que só se saberá, obviamente, com os lucros de 2022, mas iremos estar atentos ao desenrolar de uma nova taxa sobre o setor da energia e da distribuição alimentar. Vamos agora passar para a personalidade da semana. Marco, o que é que tens para nós? Esta semana é Elon Musk. Agora, desde que efetivou a compra, existe aqui um desembrulhar de surpresas a pouco e pouco, e é uma fase muito importante, é aquela fase em que Elon Musk pode realmente consolidar o Twitter como uma ferramenta que vai perdurar, ou então cair na obscuridade. Aliás, por exemplo, já soube que convidou Donald Trump de novo a regressar, mas isso depois tem um setback em alguns anunciantes. Continua a desenvolver esforços no sentido de reduzir a mão de obra, incluindo, fala-se no setor das vendas, mas
certamente que terá aqui uma palavra a dizer. O certo é que se Elon Musk conseguir realmente ter sucesso, o Twitter poderá ser uma plataforma muitíssimo mais relevante nos próximos 5 anos do que tem sido até agora. Obrigado, Marco. Nuno, pegando aqui na deixa do Elon Musk e do Twitter, estas semanas tem tido muita informação, pelo menos, a vir de fora a vir de dentro do Twitter, aliás. Elon Musk está a gerir praticamente a empresa em direto na plataforma. Como é que olhas aqui para o futuro? Também já sabemos que alguns investidores da Tesla estão preocupados com o tempo dedicado por Musk ao Twitter. Também sabemos que há aqui um prémio de mais de 50 mil milhões de dólares que Musk irá receber, penso que em 2023, da parte da Tesla, claro. Mas como é que olhas para esta história? E o que é que poderemos esperar? Não sendo fácil para ver, obviamente. Mas... No início, acho que ficámos todos um bocadinho com a sensação que o Musk foi tipo, chamado a efetivar um bluff e teve que comprar o Twitter, não é? E, portanto, e a sensação que dá agora é realmente ele não tinha um plano muito bem desenhado sobre o que fazer. Portanto, ele tentou ganhar algum tempo com aquelas ações em tribunal e agora, de repente, está a ter uma ação muito conflituante com uma parte significativa dos empregados do Twitter. Muita gente diz que ele está a tentar despedir quadros de grau elevado porque teriam agora direito a um prémio associado aos resultados deste ano. Mas o que dá a ideia é que mesmo algumas pessoas estão a vir-se embora porque não partilham da visão que ele tem da plataforma. E, portanto, vai ser muito difícil manter a plataforma numa trajetória de crescimento e de respeitabilidade sem quadros dentro da empresa. Sendo que a União Europeia já se veio posicionar a dizer que ele precisa dos mediadores de discurso porque não se pode dizer qualquer coisa na internet. E, portanto, nessa perspectiva, o Elon Musk tem aqui um grande trabalho pela frente, que é convencer as pessoas que têm um plano e é um plano credível. E ele já tentou instaurar medidas agora para se pagar pelo Blue Badge, não é? Pela verificação das contas. Voltou atrás nessas medidas e todos estes ajustes de estratégia que não parecem muito consolidados trazem esta sensação de falta de plano e de estratégia. E por isso acho que os acionistas da Tesla devem estar preocupados porque o Twitter representa aqui um desafio que não é uma empresa como aquelas que o Musk já geriu, não tem uma fonte de receitas óbvia e, portanto, não é um produto de engenharia, digamos assim. Não, e o que é que achas da possibilidade, que já foi inclusive referida, do Twitter passar por uma insolvência? Porque nos Estados Unidos a insolvência é completamente diferente das leis que nós temos cá. O que é que tu achas? Poderá ser esse um dos patamares? É assim, em termos estritamente empresariais, não é? Poderá ser uma maneira de preservar o cash flow, não sendo uma empresa que gera cash flow suficiente para pagar as suas despesas, digamos assim, e com a saída provável de anunciantes nos próximos tempos, poderá ser uma maneira de tentar proteger algum património. Mas eu acho que não é viável porque é uma empresa, lá está, que não é do contexto industrial, não é do contexto de engenharia, é uma empresa que vive um bocadinho também do bom nome que tem. E têm surgido outras plataformas, nós assistimos agora durante esta semana, já creio, uma plataforma indiana muito semelhante ao Twitter, que no Brasil conquistou 1 milhão de utilizadores num dia. E, portanto, é challenging para o Twitter sair de um mercado que depois pode não voltar a entrar. Portanto, essa estratégia é uma estratégia muito perigosa e que deverá só ser utilizada em último recurso na tentativa de proteger uma parte do património que o Musk investiu a comprar o Twitter. Nuno, olhando agora para a situação na China, as autoridades procederam ao confinamento na cidade de Cantão, uma das maiores do país, uma cidade industrial, portuária, isto depois das primeiras mortes por Covid num espaço de 6 meses. Isto representa aqui um revés na esperança de que a China iria reabrir gradualmente a sua economia? Sim, portanto, em termos da China, a China tem no último ano sofrido muito em termos económicos por causa desta disparidade. Abre, fecha, abre, tem critérios muito apertados em termos de política Covid, versus o resto do mundo que numa primeira fase esteve mais confinado, mas depois
de alguma maneira houve um relaxamento dessas medidas, permitiu a atividade económica, e com o último congresso do Partido Comunista Chinês, haveria alguma expectativa que, depois da validação do Xi Jinping, que ele pudesse aliviar, ou seja, que não tivesse que ficar preso a esta medida do Covid-0, não é? E, portanto, eu acho que era um bocadinho nessa esperança que viviam estes rumores de mercado mais recentes. Essa esperança não se tem vindo a confirmar como prática, porque a China tem insistido nesta política de confinamentos, fechar os trabalhadores nas fábricas, só permitir um membro da família sair para fazer compras básicas, e isso tem prejudicado a atividade económica de uma maneira muito acentuada, e ainda mais com a intervenção do partido a controlar algumas empresas e alguns setores económicos. E, portanto, com a mensagem que saiu do Congresso do partido de recentrar a estratégia na segurança, esquecendo a economia, deixando a economia para segundo lugar, e com a prática que temos visto de ver que é mesmo isso que está a acontecer, é muito difícil perspectivarmos em fazer um investimento avultado em empresas chinesas ou na China, correndo o risco de, no mundo ocidental, haver uma segregação desses ativos, tal como houve com os ativos russos. Portanto, quem estava a investir em ativos russos, neste momento tem essa parte do património congelado, e, portanto, é difícil pensar que vão existir grandes investimentos neste momento na China, porque poderá existir esse risco, e não há o upside de, ok, é uma economia que vai agora de repente voltar à sua atividade normal. Portanto, ainda parece que não estamos nesse ponto. E isso tem sido um dos grandes constrangimentos à performance dos ativos chineses. Nuno, obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Marco, vemos para a semana. Até para a semana. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.